E quem está aqui conectado para falar com a gente sobre os destaques da nossa economia é o economista do PicPay, o Igor Cadillac. Tudo bem, Igor? Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. Ô, Igor, eu queria que você começasse a nossa conversa, falando sobre os principais destaques da agenda econômica que a gente vai ter aí nessa semana. Bom, a agenda dessa semana ela é bem movimentada, né? O grande foco está lá com os relatórios de emprego dos Estados Unidos, né? São dados muito importantes, porque cada vez mais as atenções estão como essa desaceleração do mercado de trabalho pode influenciar as próximas decisões de juros, né? Com cortes maiores. Então, ao longo da semana, a gente tem o JOLTS, o relatório da ADP do setor privado, todos eles têm um potencial bem grande de ir calibrando essas expectativas. Mas o grande foco mesmo fica na sexta-feira com o payroll de setembro. Então, a gente espera aí um aumento de 130 mil novos postos de trabalho, né? Um pouquinho abaixo do que agosto, mas a taxa de desemprego deve subir de 4,2% para 4,3%. E aí os salários também ele podem desacelerar, né? Então, no geral, a gente continua vendo um esfriamento bem considerável no mercado de trabalho, mas ainda não tem um risco de recessão iminente, né? Aí na zona do euro, o destaque vai ser a inflação de setembro, que sai amanhã. A projeção é que ela vá para uma queda de 1,9%. Então, é pela primeira vez desde 2021 que ela deve ficar abaixo da meta de 2%, né? Então, é uma boa notícia vindo por isso, né? Mas quando a gente pega ali para olhar o qualitativo, a inflação subjacente, que tira ali toda aquela sujeira, como a gente costuma dizer, deve permanecer estável aí acima da meta, em 2,8%, e com serviços ainda bem aquecido, acima dos 4%. Então, isso ainda dificulta um alívio maior do Banco Central Europeu, né? E aí, falando de Brasil, a gente tem nossos números fiscais de agosto. Então, mesmo com uma melhora aí vindo dos estados, municípios e tudo mais, a arrecadação vindo bem forte, os nossos números eles seguem ruins, né? Então, as nossas contas públicas seguem sendo o nosso principal desafio. Já na atividade, a gente tem os nossos números industriais de agosto. A gente espera uma queda de 0,1% no mês, né? Mas quando a gente pega comparado com os últimos anos, ainda o crescimento é bem considerável. E aí, para fechar, também tem o nosso saldo comercial de setembro. Então, os nossos termos de troca têm piorado, a gente tem visto um aumento bem considerável das importações e uma redução da exportação. Então, isso, no geral, não é uma composição, não é a composição ideal, né? Mas, mesmo assim, o nosso setor externo, ele ainda funciona como um excelente porto seguro para a gente. Então, a gente espera ali um superávit de mais de 4 bilhões ainda. Você comentou, agora que você espera uma leve queda, na indústria em agosto. Agora, pensando na atividade local, essa tendência de desaceleração, ela é esperada do segundo semestre inteiro, Igor? Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque quando a gente pega toda a história recente, essa é uma narrativa que sempre apareceu, né? Então a gente sempre escuta falar, já tem uns bons anos, que uma hora essa desaceleração ela vai chegar, né? E não é mentira. Em algum momento a atividade ela vai desacelerar, né? Só que não parece que esse momento está tão perto. Então hoje a gente já tem aí, espera um PIB de 3% ou mais para esse ano, né? E praticamente quando a gente pega ali setorialmente, todos os setores ali têm se estabilizado bem próximo das suas máximas históricas ou está vivendo o melhor momento de muitos anos. E quando a gente pega para olhar os dados de alta frequência, segue indicando isso, né? Até na semana passada mesmo, né? Quando a gente pega ali a nossa taxa de desemprego, ela está no menor nível de toda a história. Então, o mercado de trabalho muito aquecido. Então, a nossa atividade ela segue surpreendendo positivamente e a gente espera que isso continue bem resiliente, pelo menos até o final desse ano. E nesse contexto todo, como é que as mudanças recentes na China, elas podem impactar nesse cenário? Bom, aí quando a gente olha para o exterior, aí já é um pouquinho diferente, né? Aí sim a gente tem visto uma desaceleração global da economia, né? Então, até por isso, na semana passada mesmo, as autoridades chinesas ali, eles resolveram agir, né? Então, a gente foi surpreendido tanto pelo escopo, pela intensidade, acabou chamando bastante atenção. O mercado já até esperava algo nesse sentido, mas ainda assim surpreendeu bastante, né? E essa notícia ela foi muito bem recebida, né? Na própria semana passada mesmo, as bolsas tiveram o melhor desempenho em 16 anos lá na China. Então, foi muito bem recebido. E quando a gente pensa em Brasil, como eles são um importante parceiro comercial nosso, e a nossa bolsa mesmo, ela é bem comoditizada, né? A gente tem Vale, Petrobras aí que pesam bastante. Então, a gente também acabou se beneficiando desse movimento, né? Como se fosse um efeito carona ali, né? Então, para a gente, todo esse
toda essa melhora chinesa aí, rumo na meta de crescimento de 5% deles, para a gente ela é muito bem recebida também. Então, Tá certo, Igor. Eu quero agradecer aqui sua participação no Mercado e Companhia. Excelente semana pra gente e até mais. obrigado, hein?